E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai navegar por um mar de reflexões, explorar a liturgia do dia, sabe? Mas calma, a ideia não é ficar só na teoria, a gente quer ver como tudo isso conecta com a nossa vida real, com os desafios que a gente enfrenta todo dia. É isso aí, a liturgia é como um mapa que nos guia, né? E hoje, nessa quinta-feira da terceira semana da Quaresma, a gente tem um roteiro incrível para desvendar. É verdade. E os temas, olha, são daqueles que mexem com a gente. A importância de ouvir a voz de Deus como um coração fechado impede a gente de mudar de verdade. E a necessidade de, sabe, tomar uma posição, escolher um lado em relação a Jesus. Uau, quanta coisa importante, né? É, e a nossa missão aqui é te ajudar a decifrar tudo isso. Como essas mensagens, que às vezes parecem tão distantes, podem ter um impacto real na sua vida, no seu dia a dia. Legal. E por onde a gente começa essa aventura? Sabe o que me chamou a atenção logo de cara? A insistência, a urgência em ouvir a voz de Deus. A primeira leitura lá em Jeremias é direta ao ponto, né? Sim, é verdade. Deus coloca as cartas na mesa, né? Escutem a minha voz e eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Sigam todo o caminho que eu lhes ordeno para que tudo lhes vá bem. É como um acordo, um pacto, sabe? Uma via de mão dupla, onde a escuta é fundamental. E o que me deixa intrigado é que logo em seguida a gente vê que o povo não estava muito afim de ouvir, né? Parece que preferiam seguir os próprios instintos, a própria cabeça, do que se abrir para o que Deus estava mostrando, né? E aí eu me pergunto, será que a gente não faz isso também às vezes? Deus fala com a gente de tantas formas, né? Através da Bíblia, das situações que a gente vive, das pessoas que cruzam o nosso caminho, mas parece que a gente coloca um fone de ouvido, sabe? Só escuta o que quer. Essa surdez espiritual não é só não querer ouvir, é mais profundo. É como se a gente tivesse medo de que a mensagem de Deus nos tire da zona de conforto, nos chame para uma mudança que a gente, lá no fundo, não quer encarar. É como se a gente preferisse ficar na mesmice, mesmo sabendo que não há melhor pra gente. Exatamente. E aí a Quaresma chega como um convite para a gente tirar essa venda dos olhos, sabe? Para a gente se abrir para uma escuta mais atenta, mais profunda, romper com essa indiferença que muitas vezes nos domina. É tempo de desapegar, de rever as nossas prioridades. É isso aí. E o salmo que acompanha a leitura de Jeremias reforça essa ideia, né? Quem dera vocês ouvissem hoje a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá. É como se Deus dissesse: gente, aprendam com os erros do passado, não repitam a história. E o mais impressionante é que essa história do deserto, que aconteceu há tanto tempo, ainda é tão atual, né? Pois é, aquele povo viu tantos milagres, tantas provas do amor de Deus, mas mesmo assim escolheu duvidar, reclamar, fechar o coração. É como olhar no espelho, né? Muitas vezes a gente reage da mesma forma diante dos nossos próprios desafios. A gente se esquece de tudo que Deus já fez por nós e foca só no problema imediato. É verdade. E sabe que um dos maiores obstáculos para a gente ouvir Deus? O orgulho. Ele nos coloca num pedestal como se a gente fosse perfeito, como se não precisasse mudar. E essa postura nos impede de ouvir críticas construtivas, de aprender com os outros e principalmente de ouvir a voz de Deus que nos chama para a conversão. A gente que é tão cheio de si que não consegue enxergar as necessidades de quem está ao nosso redor. E como a gente faz para driblar esse orgulho? Como a gente faz para ter um coração mais maleável, mais disposto a ouvir o que Deus tem para dizer? A chave está em cultivar momentos de silêncio, de conexão com a palavra de Deus. A oração nos coloca em contato direto com Ele. É um bate-papo sincero, de coração aberto. E a leitura da Bíblia nos mostra o caminho, a vontade de Deus para a nossa vida. É nesse espaço de quietude que a gente consegue baixar a guarda, reconhecer as nossas fraquezas e se abrir para a transformação que Ele quer realizar em nós. É como se a gente fizesse uma faxina na alma, né? Isso mesmo. A gente tira o excesso de bagagem, as preocupações, julgamentos e abre espaço para que Deus possa agir. Legal. E mudando um pouco de assunto, mas ainda nesse clima de discernimento, o Evangelho de Lucas nos traz uma cena bem forte, né? Jesus expulsa um demônio que impediu um homem de falar, e a reação das pessoas é de cair o queixo. Verdade. Jesus fez um milagre, liberta aquele homem do sofrimento e o que algumas pessoas fazem. Acusam Jesus de usar o poder do mal. É inacreditável como a gente pode ser cego, né? Rejeitar a verdade mesmo quando ela está bem na nossa frente. Parece que as pessoas estavam tão presas às suas crenças, tão fechadas em si mesmas, que preferiram distorcer a realidade e admitir que Jesus tinha um poder que vinha de Deus. E a resposta de Jesus é genial, né? Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, toda casa dividida contra si mesma cairá. Ele mostra a incoerência da acusação e, em seguida, solta uma frase que nos faz pensar: quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Essa frase é daquelas que a gente precisa guardar no coração, né? Não tem meio termo. Ou a gente se coloca ao lado de Jesus, abraça a sua proposta, ou a gente está de alguma forma remando contra a maré. Exatamente. E a gente não pode se enganar achando que existe neutralidade diante de Cristo. A nossa omissão, nossa indecisão, já é uma posição.
A incredulidade e o julgamento precipitado nos impedem de fazer essa escolha fundamental e de nos unir àqueles que lutam pelo bem, pelo reino de Deus. E essa questão da divisão que Jesus coloca é tão atual, né? O mundo tá polarizado, cheio de conflitos, de gente que não consegue dialogar, que só quer ter razão. Pois é, parece que a gente esqueceu como construir pontes, como encontrar pontos em comum. E a advertência de Jesus nos convida a rever as nossas atitudes. Será que a gente está contribuindo para a unidade ou para a divisão? A fé cristã nos chama a sermos promotores da paz, a buscar o que nos une, a construir um mundo mais fraterno. Sabe o que eu estava pensando? A luta contra o mal não acontece só em grandes batalhas, em grandes eventos. Muitas vezes ela se manifesta nas pequenas coisas, nas nossas relações, nos julgamentos que a gente faz no dia a dia. É verdade. O mal é como um vírus, sabe? Se espalha silenciosamente, contaminando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Por isso é tão importante a gente vigiar o nosso coração, cultivar a bondade, a compaixão, o perdão. A gente não pode negociar com o mal, relativizar a verdade, a gente precisa se posicionar, escolher o lado de Jesus e lutar pelo que é certo. E como a gente faz para trazer tudo isso, essa montanha de reflexões para nossa vida prática? Como a gente transforma essa escuta atenta, essa escolha por Jesus em ações concretas? Aí que está o pulo do gato. A liturgia não serve só para a gente ouvir, para a gente admirar, ela precisa ser vivida, incorporada no nosso dia a dia. A fé precisa se traduzir em gestos de amor, de paciência, de serviço ao próximo. Não adianta nada a gente ir à missa, ouvir a palavra, se a gente continua agindo de forma egoísta, se a gente fecha os olhos para as necessidades de quem está do nosso lado. A gente precisa ser a mão estendida, o abraço que acolhe, a palavra que encoraja. Exatamente. Isso se manifesta nas pequenas coisas, sabe? Em ser mais paciente no trânsito, em ajudar um colega de trabalho, em doar um pouco do nosso tempo para uma causa que a gente acredita. Em ser gentil com o caixa do supermercado, em dar um bom dia sincero pro porteiro do prédio. Isso mesmo. São atitudes simples, mas que fazem toda a diferença. E como a gente descobre o que Deus quer da gente? Qual o caminho que Ele preparou para nós? Essa é a pergunta de R$1 milhão. A resposta está na oração, na leitura da Bíblia, mas também na atenção aos sinais que Deus nos dá. Um sorriso, uma palavra amiga, uma oportunidade de ajudar alguém. Deus fala conosco o tempo todo, mas a gente precisa estar atento com o coração aberto para ouvir a sua voz. E para finalizar nosso mergulho de hoje, é o que a gente leva dessa conversa. A gente viu como é importante ouvir a Deus de verdade, abrir o nosso coração para a conversão e escolher seguir Jesus. Uma escolha que se traduz em ações concretas, em amor ao próximo, em luta por um mundo melhor. E para você que está nos ouvindo, fica o convite. Como você pode aplicar tudo isso na sua vida? Quais são as áreas que você precisa mudar? Quais são os seus desafios? E como você pode ser um instrumento de Deus no mundo? E não esquece, pessoal, se curtiu o nosso papo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. A gente se encontra no próximo mergulho. Tchau, pessoal.